No fundo, eu sabia. Sabia que minha casa deitava raízes nas ondas de lá do Atlântico. Sabia que meu lugar, meu umbigo, pertencia a terras distantes, na costa ocidental africana, ali onde hoje é Gana, Costa do Marfim, Angola, Guiné-Bissau, Benin, Nigéria. Eu mesmo nem era sozinho. Nações inteiras me reinavam. Havia um pouco de Balanta, Uvibundo, Fon, Yorubá, Igbo, Cabinda, Fula, Quiloa, Mandingas conspiravam comigo, sem nem traduzir o perfume das terras dos meus ancestrais. Aprisionados, capturados, violentamente sequestrados, desumanizados no chão fétido dos tumbeiros. Um sonho me gravitava fazia tempo. Nos entretantos do devaneio, pisava novamente aquelas terras de baobás gigantes, donos da estrada, donos da vida. Lá, neste lugar, minha pele forrava-se preta, de uma beleza azul, quase marrom, e acendia mais luzes que todos os sóis juntos. Desconhecia tudo isso que é dor aqui. Esses olhares e gestos cheios de preconceito e racismo. Mas a gente faz o processo lá na embaixada. Aí a gente manda os documentos, está tudo aqui no Brasil. E de repente me falaram que foi selecionado para estudar aqui no Brasil, na URGS, aqui em Porto Alegre e tal. E foi assim, tipo, aí que começou mesmo a história. Que eu me dei conta que eu ia estudar fora, eu ia chegar no Brasil. No meu programa, eu podia escolher vários países do mundo, mas eu já tinha começado a estudar português lá na faculdade. Eu acho que eu estava com esse mito da cultura afro-brasileira, da democracia racial. É muito comum os jovens angolanos, não é? Saírem fora do país para fazer um ensino superior, tão logo termine o ensino médio, certo? E eu não fui, ou seja, no meu caso não foi diferente. Eu sempre quis sair um pouco do meu país, ir para fora, de modo não só a estudar, como também a expandir um pouco mais a visão do mundo. Eu achava que os brasileiros tinham mais afinidade com a África, que conhecia mais a África. Mas uma vez no Brasil não é isso que eu percebi. Aí percebi que os brasileiros não sabem nada sobre a África, nada de nada mesmo. Só sabe aquelas coisas que a televisão mostra, mas aqui a gente mora na selva, a gente não come bem, na África todo mundo é doente, aquela coisa mesmo, mas não sabe nada sobre a África moderna, a África em que eu vivo. Eu acho que o brasileiro não sabe nada. Do primeiro visto aqui no Brasil, no início, quando eu cheguei no Brasil, percebi que pessoas pensavam que a África é meio... A África é só pobreza, guerra. Principalmente isso. Ao falar disso com brasileiros brancos, eu sei que isso não é normal, porque todo mundo tem que ter um pouquinho de saber sobre a geografia do mundo. Mas eu consigo entender com eles. Mas ao falar com brasileiros negros, eu esperava mais disso com eles. Porque eu conheço muitos que estão assim nesse movimento de reconhecência da África como lugar de origem, como raízes africanas, mas eu acho que eles param só nessa entidade da África, um pouco da África tradicional, e que eles não vão ir mais disso para pesquisar, para saber que a África hoje em dia é um continente que está se tornando moderno, com coisas diferentes, não é só bichos.
não é só a essência deles, eles têm que procurar mais. O sistema educativo fundamental brasileiro, que deixa muito a desejar no que toca ao ensino da história universal, certo? Percebo que no Brasil a história, quando se fala de história, é uma coisa muito eurocêntrica, é uma coisa muito voltada à América, até mesmo do Norte, até mesmo a América Latina, a região na qual o próprio Brasil está inserido ou inserida do ponto de vista geopolítico e não só. O brasileiro também conhece muito pouco. Portanto, a primeira falha parte daí. Na verdade, tipo, que nunca passou pelas questões raciais, nunca sabe como que é, né? Mas na minha cabeça eu sabia que no Brasil morava preto, branco. Só que pelas coisas que a gente assistia na televisão, pelas mídias, eu não sabia que no Brasil o racismo era tão grande. Eu sabia da França, da Europa, da América, mas do Brasil eu não fazia a menor ideia. Acho que para um negro viver no Brasil e dizer que nunca sofreu racismo, preconceito, eu acho que ele não está vivendo no Brasil. Acho que ele está vivendo em outro lugar. Eu acho que eu era uma pessoa aqui, mas quando eu fui para o Brasil, eu tive que me educar de um outro jeito. Eu tive que... Lá agora eu soube que eu era negra, que eu não fazia parte daquela sociedade, então é um pouquinho difícil. A democracia racial é de verdade um mito. O racismo é bem presente e o racismo no Brasil eu acho um pouco perverso, porque você não vai ver direito, você vai ficar nessa dúvida se fosse um preconceito ou fosse racismo. E aqui, o problema é que no Brasil eu acho que tem uma mistura horizontal entre preto e negro. Tem uma mistura do país mesmo. Você vai ver brancos casados com pretos e é do mesmo jeito. Mas lá, na linha vertical, quando vai ser a linha de ocupar posição de classe mais econômicas, lá você vai ver que existe racismo. Lá você vai ver que o fato de ser preto, negro, vai te prejudicar. Eu até costumo brincar que existem dois Brasil. Tem o Brasil real, tem o Brasil virtual. O que nós conhecemos em Angola é um Brasil virtual. Posto cá, acabei por conhecer um Brasil real. Não que seja inteiramente ruim, mas que deixa muito a desejar no que se refere ao relacionamento interracial, certo? Particularmente, nunca antes havia passado por uma situação de racismo explícito, porém, todo negro, fundamentalmente africano, penso que passa todos os dias por situações de racismo implícito. A gente olha com muita facilidade que grande parte dos negros do Brasil eles têm uma situação econômica profundamente desfavorecida, tanto pelas questões econômicas, tanto pelo acesso à educação, que é fundamental. Assim, não tem como ir para frente sem educação. Tive pouquíssimos colegas negros, professor nenhum, certo? Embora tenha conhecido um ou outro professor negro de outro curso, mas do meu curso em particular nunca conheci, certo? E dizer que sempre foi o facto de nunca ter visto muitos negros nesse meio acadêmico, sempre foi uma coisa que me despertou muita curiosidade. E sempre que encontrei, sempre busquei conversar, conhecer um pouco mais, sei lá, o pensamento do negro brasileiro, o porquê dessa, digamos, ausência nos meios acadêmicos, o que me fez perceber que, até certo ponto, no Brasil existe uma espécie de apartheid social, certo? Que afasta o negro nessas instituições, digamos assim, de conhecimento, sobretudo as instituições de ensino público, certo? Na faculdade, você vai ter essa divisão.
os professores ser brancos e as pessoas que vão ajudar, cuidar os faxineiros, as pessoas da limpeza, todos são pretos. Então, você já vê que eu acho que o negro brasileiro ele não tem tantas chances de alcançar a faculdade porque não vai permitir ele de alcançar patamares altos da sociedade brasileira. Mas eu vejo que às vezes é social esse problema, é social porque a gente vê, como a gente tinha falando, a gente vê que o negro, em relação ao patamar social, fica embaixo tu tem uma pirâmide assim, né? Tu vê que o negro aqui fica embaixo da pirâmide. Então, eu acho que por isso alguns não se identificam com o negro pela ascensão social, então preferem se identificar como brancos, essas coisas. Até sobre padrão de beleza, vejo alguns negros que seguiram, que aqui no Brasil, né, tipo, essa polêmica, essa confusão de padrão de beleza, se alisar cabelo, tal. Vi tudo isso também. Aqui no Brasil, eu estou fazendo um tipo de estágio numa escola pública. Eu já estava conversando com uma menina, acho que ela tinha 4 anos. Ela me falou, tia, quando eu cresci, eu era rosa como meu pai, agora eu tô preta. Quando eu olhei ela, ela pensou, você é tão bonita, sua cor é tão bonita. E depois ela me falou, o meu cabelo é duro. Ela tem um cabelo, eu acho que é um dos cabelos mais bonitos que eu já vi do mundo. Mas você sabe que já criança com 4 anos, ela quer ser branca, é isso. Eu acho isso muito, me chateia muito. Porque já no Brasil, quando se fala de negra bonita, é aquela negra que tem alguns traços de branco, assim, que tem cabelo um cabelo maleável, né, que não é tão crespo, sabe? Que já tem um nariz um pouquinho afinado, que essa beleza que não fuge muito da beleza das pessoas brancas. Por exemplo, quando estou no restaurante, estou dividindo o apartamento com brancos. Então, quando a gente tem que sair, a gente vai lá em um restaurante onde eu sou também a única negra. Eu estou assim, estou olhando, eu falo, o branco vai falar, isso não é racismo, isso que o negro não tem condição de ir naquele restaurante. Mas será que ele está pensando por que esse negro não tem essas condições de ficar assim? Será que ele está pensando o que está impedindo ele na sociedade brasileira de subir e de atingir esse lugar? Porque ele não pode ficar aqui, porque ele não tem condição, porque a sociedade brasileira está mantendo ele no nível inferior e não está oferecendo a ele condições de se melhorar, e isso vai ser racismo para mim. Meu nome é Fleury, eu sou estudante de medicina, me apresentei da UFJ. Eu vim porque o doutor Flano disse para eu passar aqui hoje para poder conversar sobre a possibilidade de um estágio. Aí ela falou, você é estudante de fisioterapia? Eu falei, não, eu sou estudante de medicina da UFJ. Ela repetiu, você é estudante de fisioterapia? Eu falei, não, eu sou estudante de medicina. Porque eu não estou vendo porque entre medicina e fisioterapia são 2 palavras que não têm nenhuma semelhança. Ela perguntou uma terceira vez, você é estudante de medicina? Não, ela perguntou uma terceira vez, você é estudante de fisioterapia? Eu falei, não, eu sou estudante de medicina. Aí ela olhou para mim e falou, aqui não é assim não. Você não pode chegar e achar que você pode achar um estágio assim, você tem que fazer uma prova, mas eu tô falando disso para mim. Não é assim não. Aí eu tive que ir embora. Quando eu cheguei no meu prédio, porque agora estou morando num prédio que está no limite entre Ipanema e Copacabana, e a gente sabe aqui é lugar de branco. Primeiro, eu sou a única preta do meu prédio. E
acontece algumas situações lá no elevador. Eu nunca consigo entender essa dívida entre elevador de serviço e elevador social. E eu pegar o elevador social, algumas vezes eu estava com brancos lá no elevador, eles ficavam um pouco surpreendidos ao me ver apontar o botão do nono andar onde eu estou morando, que é o andar mais alto e como apartamento mais caro do prédio. Então eles ficaram assim, porque surpreendidos, porque para eles um negro não podia ficar nesse lugar. Isso não é o lugar do negro. Ainda que não tem racismo, o branco não podia aceitar ver o negro no mesmo lugar econômico e social do que ele. Eu acho isso muito perverso. Nas falas deles, era um negócio de esse grupinho não aceitava esse fato. Às vezes era perseguições e tipo coisinhas como eles falavam, coisas tal. Vocês estão aqui, vocês africanos estão aqui tomando pegando vagas de alguns brasileiros que precisam ficar aqui. O grupinho aí tinha um cara especificamente que misturava tudo. A gente não sabia se ele era racista ou ele era xenofóbico, o que ele queria, onde ele queria chegar. Mas era algumas essas perseguições assim. Estava eu sentado próximo à vidraça e o meu colega, que também era moçambicano, ao lado. Os policiais entraram, chegaram lá e cuidaram vasculhar a mochila. E viram que tinha livros somente e simplesmente olharam para nós e fizeram só em nós. Olha, você olha e você pensa, o que é isso? Sei lá, não faz sentido nenhum, né? Assim. Aí estava atendendo uma enfermeira branca, estava pegando os sinais vitais da paciente. Ela falou, meu enfermeiro chegou. E a enfermeira falou, eu que sou enfermeira, ele é o médico. Aí que eu dei conta que ela falava, chama médico, era porque ela não me enxergava que eu poderia ser médico. Apesar de estar escrito medicina no meu jaleco, ela não acreditava, ela não me enxergava como médico. Eu amadureci muito no Brasil, porque fui para o Brasil com 21 anos, voltei com 27. Acho que amadureci muito, aprendi a morar sozinha. Se eu estivesse aqui, nunca isso ia acontecer. Aí o Brasil me deu muitas coisas, muitas. E o Brasil me mostrou também que com pouca coisa a gente pode ser feliz. A sua felicidade não está na mão das outras pessoas, está na sua própria mão. Então eu aprendi muito com o Brasil, muito mesmo. Eu me relaciono com muitas pessoas de forma muito amigável. E eu vou levar amigos muito fortes para você, muitos amigos, das quais eu quero tê-los para toda a vida. Eu costumo dizer que, além do conhecimento acadêmico ou profissional que cá estou a ter, uma das coisas que eu quero levar para o meu país, para mim, é a simplicidade do povo brasileiro. Eu percebo que, comparativamente com o povo angolano, o brasileiro é um povo muito simples, é um povo que, mesmo com pouco, é feliz, sabe viver nesse aspecto e é muito importante. Portanto, é uma coisa que, muito sinceramente, me encanta. Eu relativizo o tipo positivo, no sentido de aprendi muito aqui. Já pelo fato de toda essa diferença no Brasil, diferença cultural, diferença racial, toda essa realidade, aprendi muitas coisas com isso. Aqui no Brasil que aprendi a nascer de novo, como se fala na minha língua materna, quando tu nasce tem que nascer de novo. Então acho que no Brasil eu nasci de novo, aprendi muito aqui. Essa experiência de vida, de aprendizagem, de paciência, de conhecimento,
conhecer outra cultura, e ter amor para outras pessoas, outra cultura, tudo isso eu aprendi no Brasil. E eu acho que vou levar isso para meu país, para minha vida e para sempre, né? O que une, né, o continente africano e os negros aqui é mais do que esse passado doloroso da escravidão. É uma coisa assim, muito mais forte do que isso. Minha casa, o meu fundamento era espírito inteiro. Corpos, desejos, angústias, as vontades todas dessa gente negra que ri, que chora, que dança, que se ilude, que voa, que goza, que vive, enfim. Hoje, somos muitos os sonhadores, somos muitas as sonhadoras, nas universidades, nos protestos de rua, nas folias do carnaval, na produção da utopia que não tem fim e insiste em renovar-se todo dia. Aqui, minha alma é a chuva, que molha a terra, que semeia o amanhã, que faz verdejar esperanças. Nesse hoje, nesse agora, infinitamente negro africano. Ayo mama, oh 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 oh, ayo mama, adu mara wecho, motax dina la way